Oi, gente, tudo bem? Então, nós vamos iniciar esta aula lembrando um pouco dos conceitos que vocês viram lá na primeira e na segunda fase, que se trata da estrutura das demonstrações contábeis. Lá na primeira fase, vocês viram um pouquinho do balanço patrimonial e da demonstração de resultado do exercício. Eu vou dar uma relembrada nesses conceitos para que a gente possa entrar na primeira técnica que utiliza-se na contabilidade gerencial, que é a análise de balanços. Então, eu vou lembrar vocês o que é composto o balanço patrimonial e o que é composto a demonstração de resultado de exercício. Então, gente, as demonstrações, elas nada mais são do que informação contábil, né? Elas têm uma relevância no sentido de que é através dos números que se tem do balanço e da demonstração de resultado e de outras demonstrações que também vocês já devem ter visto que tem dentro da contabilidade, que são divulgadas as informações contábeis. Então, são divulgadas que tipo de informações? Sobre ativos, sobre os passivos, sobre o patrimônio líquido, sobre as receitas e despesa, alterações do capital próprio, mediante integralização, que é quando eu sou sócio de uma empresa e eu quero aumentar a minha participação naquela empresa. Então, eu preciso entregar um valor para a empresa, para que esteja sendo comprada aquela parte, né, do capital para que aumente as minhas cotas. Como que eu vou fazer isso? Em dinheiro. Então, eu vou integralizar um capital para que exista efetive de fato essa compra, né? Esse aumento no capital próprio. E fluxo de caixa. Então, esses são algumas informações que as demonstrações contábeis proporcionam aos administradores, certo? E o que nos interessa? O que tem lá no balanço patrimonial, gente? Isso aí vocês já devem ter visto, né? Tô fazendo um breve conceito aqui. O balanço patrimonial, ele reporta a posição financeira e a posição patrimonial das determinadas contas. Vocês lembram que o balanço patrimonial é composto pelo ativo, pelo passivo, né? E o ativo tem o ativo circulante, o ativo não circulante, e o passivo tem o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido. Por que posição financeira, professora? Vocês não vão ter os valores aqui, né, de cada conta, a conta do ativo circulante, a caixa, a contas a receber, os estoques. Então, eles estão informando o quanto que você tem financeiramente de cada item desse. E a posição patrimonial do total do patrimônio que representa aquilo que você tem, né? E também você pode obter informações de bem controlados pela entidade. Provavelmente os balanços que vocês viram até agora são balanços simples, que não tem filial, né? Mas geralmente quando uma empresa, por exemplo, vou citar um exemplo aqui local, o JBS, tem várias sedes. Tem várias filiais. Cada filial vai ter o seu balanço próprio, porém depois vai ser o que nós chamamos de consolidação de balanço. Então, vai demonstrar lá que o JBS tem várias filiais. E, por exemplo, o JBS comprou o frigorífico Juara, um exemplo, tá, gente? E ele tem a maioria das ações. A maioria pertence a ele e os outros 30% ficou para os donos de Juara mesmo. Aí ele vai ser controlado, é uma entidade que é controlada pelo JBS, também figura dentro do balanço patrimonial, tá? A liquidez, o endividamento e etc. Então, eles reportam todas as informações, certo? E o que é mais importante vocês saberem diferenciar é o conceito de ativo e o conceito de passivo, gente. Eu acho que vocês devem ter sido batido muito nessa tecla
sobre a natureza das contas, que o ativo é a aplicação de recursos, porque é onde vai gerar os benefícios para a entidade, e que o passivo é a fonte de financiamento, onde os caras vai pegar o dinheiro, vai pegar um empréstimo e tal, que vai figurar lá como uma obrigação, né? Então, é aonde, eu não sei se vocês têm essa mania ou melhor, essa visão de que o ativo é a aplicação do recurso e o passivo é da onde a gente tira, então é a origem do recurso. Eu gostaria que vocês pensassem dessa forma para facilitar. Então, ativo, aplicação. Por que aplicação? Um exemplo, eu preciso comprar um carro, mas eu não tenho dinheiro. Eu vou lá e faço um financiamento. Onde que está o financiamento? Lá no passivo, né, gente? Tá lá no financiamento. Então, olha a origem do meu dinheiro. Tá lá no passivo. E onde que eu apliquei? Eu apliquei no veículo. O veículo vai estar no ativo. Então, foi a aplicação do recurso. Ok? E, por último, o patrimônio líquido, que é onde figura o capital próprio. Representa o capital próprio da instituição junto com o lucro. E aí nós tendemos a equação fundamental da contabilidade, que o ativo, né, é igual ao passivo mais patrimônio líquido. Por que é uma equação fundamental? É onde fala assim, por que o balanço tem que bater? Vocês já devem ter ouvido isso. O balanço tem que bater no final, tem que ficar igual aos saldos, né? Realmente, porque o ativo está de um lado e o passivo, o patrimônio líquido, está de outro. Então, ambos têm que, no final das contas, bater, porque de todo débito, tem um crédito de igual valor. Não tem como dar errado essa conta. A não ser que vocês dão uma maquiada nesse balanço, que não é o caso, né? Então, aqui só para a gente figurar, o ativo, ele tem os recursos econômicos e os bens e direitos da empresa, está ali no ativo. O passivo são as obrigações de terceiro, as reivindicações de terceiro e outras obrigações. E o patrimônio líquido é o valor do ativo mais o capital próprio. Ok? No balanço patrimonial, existe uma separação entre os grupos da conta. Vocês devem ter percebido que existe uma classificação própria. Ali, ativo circulante, ativo não circulante, né? Vou até voltar aqui para vocês verem, ativo circulante, ativo não circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Professora, por que existe isso? O que aconteceu aí nesse meio do caminho que fizeram isso daí? Gente, isso daqui significa nada mais que nada menos o tempo versus o ciclo operacional. É o conceito de curto prazo e longo prazo. Quando as contas são de curto prazo, ou seja, até um ano, conceito geral, ou o ciclo operacional da empresa, se superior a um ano, por que fala assim ciclo operacional da empresa? Até coloquei como exemplo aqui, por exemplo, plantadores de árvores, vinícolas, um reflorestamento. O ciclo operacional de uma madeira de reflorestamento, vamos dizer que ela tem um crescimento normal, vai ser muito superior a um ano, porque eles não vão conseguir plantar e extrair no mesmo ano, certo? Se esse for o objetivo, claro, né? Então, por exemplo, eu reflorestei uma mata lá de eucalipto. Eu plantei e eu vou utilizar aquela madeira para alguma coisa, né? Reflorestei ou plantei, né? Tô falando reflorestar, mas é plantar. Eu plantei para ter lucratividade daquela madeira. E vou esperar em um período de 4, 5 anos, às vezes até 7 anos, para eu poder colher aquela madeira, né? Te extrair aquela madeira. Então, o ciclo operacional, nesse caso, é bem superior a um ano. Então, curto prazo seria o que figuraria nesse caso específico dessa atividade operacional, muito mais que um ano. Nas demais empresas comerciais, né, que não tem essa necessidade de se bater o ciclo operacional, geralmente é um ano, né? E o longo prazo, acima de um ano ou superior ao ciclo operacional da empresa. Tá, mas o que isso significa? Então, significa o quê? Que o circulante, vou voltar aqui para vocês, o circulante aqui,
tá o que figura-se a curto prazo, ou seja, vamos falar assim, no ano normal, as contas que vão vencer dentro de um ano, no ciclo normal. E não circulante, aquilo que vai vencer depois de um ano. Mesma coisa do passivo, um ano depois de um ano. Isso sendo o ciclo operacional normal da empresa, ok? O ciclo operacional aqui, que é quando eu me refiro a isso, começa onde? Na compra da matéria-prima, que gera fornecedores, aí tem a produção, aí logicamente tem os salários da produção, contas a pagar, aluguel a pagar, os processos de industrialização até o produto ficar acabado, né? Isso aqui, por exemplo, naquele caso da extração de madeira, até o produto ser extraído. Aí se vende a prazo sem duplicata a receber, né? Impostos que geram impostos a recolher, né? Pode também servir como garantia, por exemplo, você tem um boleto, né? E você vai lá e leva no banco, você faz um desconto de boleto, você consegue receber antecipado, serve como garantia, né? E depois, até chegar no recebimento efetivo daquela compra de matéria-prima inicial. Então, assim encerra-se o ciclo operacional da empresa. Só para quem talvez não teve esse conceito, né? O ativo circulante é aquele que satisfaz a qualquer uma das condições abaixo, tem que ser realizado e vendido e consumido no curso normal do ciclo operacional, né? Ou seja, aqui está falando em resumo que é 12 meses, né? E o não circulante não tem não tem essas características do circulante, são ativos tangíveis, intangíveis e financeiros de natureza a longo prazo. E subdivide-se, gente, em realizável a longo prazo, investimento, imobilizado e intangível. E o passivo circulante tem que ser liquidado no ciclo operacional normal, e o passivo não circulante ele não vai entrar nessa, né? Vai ser acima de 12 meses. Então, o ativo de acordo com o grau decrescente de liquidez e o passivo de acordo com o prazo de vencimento das contas, prazo de pagamento. Então, no ativo circulante, o grau de liquidez tem a rápida, né? Lenta e não há. Então, você vai aqui pelo subgrupo. No ativo circulante é rápida, o passivo circulante também é rápida. Que é lento o grau de liquidez. Liquidez que se fala, né? É o vencimento da conta ou o pagamento ou o recebimento. Lento, ativo não circulante, ativo realizável a longo prazo. Passivo não circulante, exigível a longo prazo. E grau de liquidez, quando não há grau de liquidez, porque você não é um ativo que você vai vender ou você vai receber. Qual que é a classificação? Investimentos, imobilizado, intangível. E no passivo, patrimônio líquido, não há essa referência a grau de liquidez das contas. Só lembrando aqui a estrutura, ó. Vocês vão ver isso aqui com calma. As contas circulantes, as contas do não circulante, que daí são compostas pelo realizável a longo prazo, que são bens e direitos que se transformarão em dinheiro após 12 meses. Investimentos, que inclui compra de participação societária, ou seja, quando a empresa vai lá e compra uma outra empresa. Imobilizados, isso aqui tá mole, que é o quê? Geralmente são bens materiais que são utilizados nas atividades operacionais da empresa. Intangível, que não são bens corpóreos, porém também são valorosos, por exemplo, marcas, patentes da empresa. E no circulante são as obrigações que são de 12 meses, exigível a longo prazo, as obrigações de longo prazo, e o patrimônio líquido é o capital dos sócios. E geralmente se a empresa tem lucro ou prejuízo. Essa é a estrutura do balanço patrimonial. Ok? Então, por enquanto é só. Vou parar aqui na estrutura para o nosso vídeo não ficar tão longo. No próximo vídeo eu vou trazer a demonstração de resultado do exercício.